Mas antes de seguir adiante com você e falar da tua conversão, eu quero dizer duas coisas sobre encontros como esses, que nós estamos, como esses dias, né, que nós estamos passando aqui. Algumas pessoas colocam expectativas erradas em encontros como esse aqui. A primeira expectativa equivocada nossa é achar que em 2 dias a gente cresce tudo que a gente precisa para a nossa vida com Deus. Isso não é verdade. Nós não desenvolvemos tudo que nós precisamos desenvolver em poucos dias. Nem em 2, nem em 3, nem em 4 do retiro de carnaval, nem um mês lá no sertão com a gente. Você não cresce tudo que você precisa. É um equívoco. Mas é um equívoco também você pensar que já sabe tudo que vai acontecer aqui e que não vai acontecer nada. Vai ser mais um retiro na tua vida. É outro grande equívoco. Por quê? Porque onde Jesus está, onde o Espírito do Senhor está, a Bíblia diz que há liberdade. Então Deus está aqui, em nós e entre nós, promessa do Senhor. Quantos creem? Amém? Então Ele está aqui. E onde o Senhor está, tudo é possível. Não só, a gente pensa muito em termos de cura, de milagre, né? De Deus tocar alguém, curar alguém, libertar alguém. A gente sempre pensa assim, né? Mas a grande verdade é que também, quando Deus está no nosso meio e fala, o curso da nossa vida pode mudar completamente. É só você lembrar da tua conversão. Talvez na tua conversão não aconteceu nenhum milagre assim, mas uma coisa aconteceu. Dentro de você, algo mudou mesmo, de verdade. Eu não sei se foi naquela noite lá em Realengo, lá no Habib's, lá você ouvindo a Sossô. Então, 1 mês depois, aí, 1 mês depois do Habib's, Solange ganhou um genro, ganhou tudo, né, Solange? Um discípulo, foi só colecionando. Eu sou evangelista, eu falo. E aí, eu não sei, mas uma coisa aconteceu, dentro de você mudou. E o curso da tua vida mudou também. Você estava indo numa direção. E você fez aquilo que a Bíblia chama de conversão. Você se converteu. Os militares lembram da conversão, né? Meia volta. Só que não é que você estava indo numa direção e voltou para outra direção. Não, você estava indo numa direção para longe de Deus, para a morte. E você deu uma meia volta para estar com Deus. Então você estava se distanciando dele e naquele dia algo aconteceu e você fez uma conversão para os judeus e um arrependimento para os gregos. Os gregos falam de metanoia, mudança de mente. Mas, na verdade, é o que é para o grego uma coisa muito filosófica, mental, né? Muito dentro da psique. Para o judeu é muito prático. Dá meia volta. Você está indo para o caminho errado, volta. Você está indo para longe de Deus, volta. Daí, na Antiga Aliança, no Velho Testamento, você vai ver várias vezes Deus falando, volta para mim. Volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estais caído. Tende convosco palavras de arrependimento, lembra? Assim, você se converteu. E se você se converteu e ouviu o Evangelho de uma maneira plena, muito provável que você creia mesmo de todo o teu coração que Jesus é Deus. Que Jesus um dia, mesmo sendo Deus, ele se esvaziou. Diga comigo, se esvaziou. É importante se esvaziar, é fundamental. O esvaziamento é o que te dá a condição de se humilhar. Ninguém se humilha de verdade sem primeiro se esvaziar. Você precisa se esvaziar. Se Deus está te chamando para o quebrantamento, para a humildade, eu vou te falar, se esvazia. Abre mão de tudo que você pensa que tem, de todo o controle que você acha que tem. Eu vou abrindo mão das tuas posições, daquela coisa. Vai abrindo mão de tudo isso, vai se esvaziando de tudo isso, e depois você tem total condição de se humilhar, de descer. Então você crê que Jesus é Deus, mas um dia ele, mesmo sendo Deus, se esvaziou
E ele se esvaziou e se fez homem. E como homem se fez servo. Ele disse, eu vim para servir vocês. E foi um servo obediente ao Pai até a morte, morte de cruz. Você crê nisso? Crê ou não crê? Que ele se esvaziou, que ele nasceu de uma virgem, foi bebezinho, né? Logo criança, ele já foi... Não, logo no ventre de Maria, ele já foi primeiro rejeitado por José, né? Rejeitado. Depois José ouviu uma conversa boa do anjo, e ele volta e adota Jesus de verdade no coração. Jesus é acolhido. Depois Jesus é perseguido quando criança, ele é exilado, sai do país dele, vai para o Egito. Né? Isso tudo sofre criança. Depois volta e é criado num lugar chamado Nazaré. Nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, num lugar, inclusive, que tinha um adágio popular, um provérbio. Qual era? Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então não era um lugar maneiro, era um lugar que já rotulava, definia as pessoas. Se você foi criado em Nazaré, boa coisa você não é. Dá até rima, né? Criado em Nazaré, boa coisa você não é. Não pode vir nada de bom lá de Nazaré. E para alguns isso não significa nada, mas para quem viveu na pobreza, na favela como eu, sabe exatamente como isso rotula, como isso agarra, como isso pega e diz que quem veio dali não pode ser boa coisa. Mas Jesus veio dali também, né? Amém? Ficou no anonimato até os 30 anos, depois dos 30 ele mostrou para que ele veio, né? A que veio. E aí fez uma obra espetacular, pregando, ensinando, que são duas coisas diferentes, uma coisa é pregar, outra coisa é ensinar, curando os enfermos, libertando os oprimidos de tudo, você imagina. Os capetas viam ele, já se caíam prostrados, né? E Jesus fez uma obra espetacular durante 3 anos e meio aí, mas ele tinha uma missão e uma jornada que o conduziu à cruz. Ele disse que ninguém tirava a vida dele, ele voluntariamente a entregou. Embora os planos humanos ali foi se encaixando, mas na verdade a gente sabe que foi a mão de Deus que levou Jesus para a cruz. E Jesus, então, na cruz, né, que trovejou também, né, ele, depois de ter pastoreado Maria, pastoreado João, depois de ter feito também o trabalho dele ali, deu convicção, né, de salvação para um malfeitor que estava do lado dele. Ainda hoje está comigo no paraíso. Depois de ter feito tudo, ele deu um brado e, às 3 horas da tarde, entregou o seu espírito ao Pai. Inclusive, eu quero te fazer uma pergunta. Quem é que pode fazer isso? Dizer assim, estou morrendo agora. Quem é que pode dizer isso? Ninguém. Você pode desmaiar, pode achar que está morrendo, mas tu não tem certeza. Jesus disse, agora acabou. Agora eu te entrego o meu espírito. É nesse momento que eu entrego. E ele entregou o Pai e fechou os olhos. Mas 3 dias depois, porque ele não podia permanecer na sepultura, por quê, Franco? Porque a lei dizia que a alma que pecar, essa morrerá. Essa era a lei. Se você não lembra da lei, é só você lembrar do filme Nárnia, né? Lá do leão que entregou a vida por Edmundo, o mundo todo. Eu sempre que lembro desse filme, eu lembro de uma irmãzinha amada, muito querida, que ela chamou lá as discípulas lá para ver Nárnia. E no meio do filme ela começou a ficar encolerizada com o tal do Edmundo, com raiva do Edmundo. E na hora que ela viu que o leão ia se entregar por ele, aí que ela ficou uma fera mesmo. Ela ficou brava, levantou, bradou, queria desligar lá a TV, até que alguém disse, mas o Edmundo somos nós. O leão é Jesus. Ela, Aí a ficha caiu e sentou lá. Bem isso, mano. A morte não poderia detê-lo, porque Jesus nunca pecou. Jesus nunca pecou. Ele foi para a morte sem nenhum pecado. E desceu
à sepultura, pregou os espíritos que estavam em prisões, mas ao terceiro dia ele ressuscitou, Jesus está vivo. Quantos podem dizer amém? É nisso que nós cremos que ele vive, é por isso que a gente prega essa boa notícia. Jesus vive, ele venceu a morte. A Bíblia diz que o morto não pode ajudar um vivo. Quem morreu não pode te ajudar, ainda que tu faça contatos imediatos, lá fale com ele, estou aqui. Ele não tem como te ajudar, por quê? Porque um morto não tem como ajudar o vivo. Inclusive, se fosse bom, não estava morto, estava vivo. Então, Jesus ressuscitou dos mortos e vive. Ele vive. Quantos podem dizer amém? Nós cantamos sempre. E ele vive, porque ele vive, nós viveremos também. Essa é a nossa fé. De que quem crê nele, amém? Ainda que morra, viverá. Essa nossa certeza, nossa esperança é a âncora da nossa alma. Amém? A esperança viva de que com ele nós não só morremos, mas também ressuscitamos. Nós reinaremos com ele. Quantos podem dizer amém? Naquele momento, lá na cruz, Jesus deu um brado também. Ele falou, tetelestai. Lembra? Tetelestai, está consumado. Terminou. A obra que eu vim fazer aqui, acabou. E por que ele está aqui, então, se a obra dele acabou? Bem, ele terminou a obra dele, mas ele disse que haveria uma obra que nós deveríamos fazer, como igreja, como corpo de Cristo. Isso é uma missão para todos nós. Inclusive, depois de ressurreto, ele chamou os discípulos e comissionou esses discípulos. Isso deve ir por todo mundo. Aí cada um apresenta de um jeito, né? Marcos é evangelista, diz assim, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e impõe as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, em nome do Senhor vocês vão falar nova língua, porque Marcos registrou tudo isso, né? Em meu nome falarão novas línguas, se colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados, sinais vão... É Marcos. Mateus já diz assim, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando, olha, a carga do mestre, tem que ensinar os caras, ensinando a praticar, a guardar tudo aquilo que eu tenho ensinado para vocês. Lucas, ele dá muita ênfase à escritura, à revelação e ao poder. E João diz, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. É um pai enviando um filho. É uma missão do pai com o filho. Do jeito, João, é interessante, né? É o pai enviando o seu filho. Vai. Do jeito que o pai me enviou, eu envio vocês. E nós estamos aqui porque fomos também enviados. Quantos creem nisso? Você crê ou não? Fomos enviados ou não fomos? Mas tem uma coisa muito interessante. Jesus terminou a obra dele e ele mandou os discípulos fazerem discípulos. Mas discípulos para quem? Você é discípulo de quem? De verdade? Porque se eu fizer essa pergunta para algumas pessoas, você é discípulo de quem? Sou discípulo do fulano, da Beltrana. Vai dizer isso. Ah, mas é o nosso jeito. Opa! Mas na verdade você é discípulo de Cristo. O discipulado é a Jesus. Quem te chamou um dia foi Jesus. Eu não sei quantos aqui em casa, está transmitindo, não está? Um dia eu vi um chamado de Jesus para dizer, siga-me. Olha, deixa tudo e vem comigo. Segue. Eu não sei quantos ouviram. Eu não sei também nem quantos atenderam esse chamado para seguir Jesus. Mas se você diz que eu sou um discípulo de Jesus, eu sou franco um discípulo de Jesus, se você declara isso, eu quero te falar, você é um discípulo de Cristo porque você ouviu Cristo te chamar e você aceitou esse chamado. Quantos aceitaram o chamado para seguir Jesus? Não, é para seguir ou não é para ficar esquentando o banco? É para seguir mesmo, de verdade, não é isso? Você entendeu isso? Um dia ele te chamou para isso? Chamou ou não? Tem gente em dúvida. Bem, mas aí você fala, Franco, tudo bem, mas como é que Jesus me discipula hoje? Se eu sou discípulo dele, ele é o mestre, eu sou o aluno, eu estou seguindo ele nos passos dele. Como é que Jesus me discipula hoje? Eu vou dizer para você, quem discipula você é o Espírito Santo. O Espírito Santo discipula
Você, eu estou escrevendo um capítulo por dia dos evangelhos. Na verdade, a missão que me deram é escrever até Apocalipse 22. Então, eu tenho uma missão aí, e por essa missão eu também oro. Mas a gente vai chegar em João 16 daqui uns dias. 2 dias, acho que é 14, 15, 16 agora. E 16, 7, seria legal ler o capítulo todo, 16 com vocês, mas 16, 7, Jesus vai dizer uma coisa muito interessante para os discípulos. Porque ele já havia dito assim, olha, eu vou, mas aí o pessoal ficou triste. Imagina Jesus ressurreto. Para de pensar. Jesus contigo aqui, ressurreto. Vivo, vivão. Ninguém pode com ele. Ele atravessa a parede, ninguém pode com ele, ninguém pode. Os romanos não podem, os judeus não podem, os gregos, ninguém pode com ele. Ele é de fato Deus. Ele venceu o maior inimigo do homem, a morte. Imagina que ele está aqui agora, aqui. Tu pode pegar nele, como Tomé, tocar nas feridas. E ele diz, estou indo embora. De verdade, se eu estou lá, eu jogo no chão, agarro no pé dele. Vai embora não, porque vai embora, pô. Tu acabou de chegar. Como é que vai embora? Não, eu tenho que ir. Tem que ir? Por isso que eles ficaram tristes, eu também ficaria triste. Quem não ficaria triste? Imagina, foi me dada a missão para falar de Jesus. Eu posso apresentar ele para você agora. Olha, esse aqui é Jesus. Olha, ele está chegando, hein, gente? Sabe aquele que eu falei que é filho de Deus, que é o Deus vivo, que ressuscitou? Está chegando aí, galera. Tá chegando. Claro que era melhor assim. Para nós. Nós pensávamos isso. Os discípulos pensavam assim. Mas Jesus disse algo diferente. Capítulo 16, verso 7. É o primeiro versículo que eu quero deixar contigo. Eu não quero ler muitos, mas quero citar alguns. Você que já conhece a Bíblia vai lembrar. Ele vai dizer, depois daquela conversa toda com os discípulos, depois de ter falado da missão do Espírito Santo, depois de ter falado tudo sobre o Espírito Santo, embora eu estou atentado aqui a abrir a Bíblia e começar a ler com você sobre os versículos, tudo que Jesus falou do Espírito Santo. Mas eu quero dar uma nota aqui, destaca aí, João 16, 7. O que diz João 16, 7? Mas eu lhes digo, estou lendo uma versão chamada NAA, a Nova Almeida, essa aí. Mas eu lhes digo a verdade. É melhor para vocês. Diga melhor para vocês. Diga melhor para vocês. É melhor para vocês. Você está meio fraco, acho que vocês não levantaram, não. Diga melhor para vocês. Jesus está falando melhor para vocês. Que eu vá. Por que, Senhor? Agarra de novo. Imagina a cena, você atirava de novo, agarrava no pé dele assim. Não tem como. Não, é melhor que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei a vocês. O que vai acontecer? Vamos pegar João 16 rapidinho. Eu estou aqui com... Não adianta, irmão, não tem como escapar disso. Amém? Você diz amém ou não? Quando ele vier, o versículo seguinte. Quando ele vier, agora já estou com... Convencerá o mundo do pecado, que nem convenceu vocês. Ele vai convencer o mundo também. Do pecado de quê? Da justiça e do juízo. Do pecado, porque eles não creem em mim, no mundo. Da justiça, porque eu vou para o Pai, e vocês não me verão mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. E ele vai dizendo, eu tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Então, olha que coisa interessante. O que Jesus tinha para falar com eles, eles não tinham condições de entender se o Espírito Santo não viesse. O Espírito Santo tinha que vir para os caras começarem a ter entendimento de fato. Porém, quando vier o Espírito da verdade, diga Espírito da verdade,
Vocês não falaram. Diga Espírito da verdade. É da verdade, ele da verdade. Ele os guiará em toda a verdade. É isso que ele vai fazer, é ele que vai fazer. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Na minha Bíblia eu botei uma amarelinha assim, anunciará as coisas que estão para acontecer. Por quê? Porque a gente ouve tanta notícia, né? E tem gente que acha que é atualizado. Tem gente que acha que sabe das coisas que vai acontecer. Eu vou te falar quem é que sabe. É o Espírito Santo. E se você estiver ligada com ele, até das coisas que irão acontecer, ele vai te falar. Ó, isso vai acontecer. Ele fala. Quem crê que ele fala? E ele fala. Ele fala, o Espírito Santo fala. Ele me glorificará. Diga, ele me glorificará. O que é glorificar, Franco? Da glória! Não. Glorificar é mostrar, é revelar. Então, quando alguém diz assim, Franco, eu existo para a glória de Deus, você está dizendo que a tua vida é para mostrar a Deus, é para revelar a Deus, é para que as pessoas vejam e digam, é Deus, glória a Deus. Quando você conta uma história, um testemunho muito tremendo, tem gente que não vê a mão do homem, não vê o homem trabalhando, não vê nada. Diz assim, cara, isso é Deus, glória a Deus. Claro que é Deus. Isso é glorificar a Deus. Então o Espírito Santo ele vem com a missão de nos guiar toda a verdade, nos ensinar, ele é o Espírito da verdade, mas ele diz que vai falar coisas do próprio Pai e do Filho, e ele vai glorificar Jesus. Ele vai mostrar Jesus para as pessoas. É a missão dele. Quantos podem dizer amém? Por que a gente conversa tanto com o Espírito Santo? Ou deveria, pelo menos. Porque a gente não cumpre a nossa missão sem o Espírito Santo. Na verdade, a gente não faz nada sem o Espírito Santo. Jesus falou, sem mim vocês não podem fazer nada. O que muda, Franco? Agora ele está em mim. Jesus falou que está em nós e entre nós. E conosco, Jesus vai dizer tudo isso sobre o Espírito Santo. O que muda? Eu vou te falar. Aquele problema tempo e espaço acabou. Como assim acabou? Acabou. Quando Jesus vai e derrama sobre nós o Espírito dele vem morar em nós, agora eu não tenho um dia especial para estar com Jesus. Eu não dependo de um dia, porque se ele tivesse em corpo aqui, talvez a gente tivesse uma agenda com ele. Eu preciso fazer uma agenda com Jesus, falar contigo, tá? E imagina a fila. Vai ter um tempo. Não, ele está dizendo, não, você não vai ter mais esse problema de tempo. A hora que você quiser falar comigo, você fala. Quantos creem? Ele está dizendo, você agora, eu estou em você. Então você não depende de uma agenda, você não depende. E o espaço também não impede mais. Porque se ele estivesse em corpo, está onde? Está lá em Jerusalém, Jesus. Não, Jesus foi lá para resolver o problema do Kosovo. O problema lá da guerra da Rússia, ou da guerra mais atual agora. A guerra do Irã. Nada, amado. Jesus está lá, mas está aqui. Ele pode estar lá no iraniano convertido, ou no americano, ou qualquer outro árabe convertido lá, até judeus convertidos. E Jesus está lá, mas também está aqui nesse retiro. Porque aquele limite de espaço, tempo, acabou. Você fala com Deus a hora que você quiser. Você já viu como tem gente que daria tudo para ter umas horinhas com o presidente da República, com o governador, que não tem uma agenda com ele. Você não tem noção. Desculpa, você é um sem noção. Porque você pode falar com o Deus do universo, agora. Você pode falar com o Criador de todas as coisas. Olha, eu vou falar algo, alguém vai dizer, Franco profetizou. Eu vou falar, ó. Deus está tocando os rumos da nossa nação. Agora, preste atenção. Os mais ativistas estão presos. Desde 8 de janeiro, que não consegue fazer nada. Mas tem crente lá orando. Tu acredita que tem crente lá orando? Lá dentro da cadeia. Deus me dá esse testemunho. Deus fala comigo, tem meus filhos lá,
orando, para eu fazer. Agora eles vão ver que eu é que faço. Porque o reino de Deus, disse Jesus, não é desse mundo. Se fosse desse mundo, eu resolveria Pilatos de outro jeito, né? Os meus servidores viriam aqui e resolveriam essa parada. E um anjo só mata milhares. A Bíblia já fala disso. Mata milhares, sei lá como é que ele faz. Sai furando todo mundo, igual filme de ficção científica. Mas ele falou assim, mas meu reino não é daqui. Ele não é daqui. Mas o reino dos céus governa esse reino aqui. Nabucodonosor que o diga. Que precisou ficar 7 anos comendo capim, pastando, para dizer, é Deus que manda. Não sou eu. Então, Deus vai começar a tocar os rumos da nossa nação e você vai ver e vai dizer assim, meu Deus, que coisa confusa. É Deus. Sabe por quê? Porque tem um monte de crente orando. Falando, não com o presidente do Supremo Tribunal Federal, do STF. Está falando com o Rei da Glória. Entra pelo lugar santíssimo, pelo novo caminho que foi aberto, e dobra o joelho, fica em pé, não sei como é que você faz. Você fala com ele e diz, Senhor, a situação é essa. Eu te clamo, eu te peço. E ele vai fazer a vontade dele, que é boa, que é agradável, que é perfeita. Se ele quiser trazer uma perseguição para a gente ficar mais santo, ele faz. Mas se ele também quiser confundir todo mundo, ele confunde. Se ele quiser quebrar tudo, ele quebra, porque ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A última vez que eu estive com vocês lá em Jacarepaguá, eu falei isso com vocês. A gente faz orações e a gente não sabe as respostas que Deus dá. Você pede sabedoria, Deus dá temor, você vai pedindo coisas a Deus e Deus vai produzindo em você, respondendo, e às vezes você nem dá conta que Deus está respondendo. Você diz amém ou não amém? Jesus disse que o Espírito Santo vai discipular você. Quantos creem? Quantos creem? E como é que o Espírito Santo me discipula, Franco? Primeiro, ele habita em você. Então ele fala dentro do teu espírito. Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele vai dizer que o Espírito Santo, ele vai dizer primeiro assim, ninguém conhece o homem no seu espírito do homem. Porque talvez você não saiba, mas você é espírito, você é alma, você é corpo. É pneuma, você é psique, você é soma, você é espírito, alma e corpo. Você é. Você é. Talvez você não saiba, mas você é. É por isso, inclusive, que um monte de gente fica ansioso achando que é uma coisa normal, natural. Eu sou ansioso. Jesus nunca aceitou a ansiedade na vida de ninguém. Jesus nunca disse que a ansiedade é uma doença. Nem ele, nem os apóstolos. É coisa nossa. Senão vai dizer, não, eu sou ansioso. Você quer viver ansioso e ansiosa. São escolhas que a gente faz. Mas a psicologia apresenta as causas da tua ansiedade. Que são muitas. Quer ter controle, ter medo, um monte de problema. A psicologia te dá uma lista. E se você for para Deus, ele vai te dar algumas razões fundamentais. Ele vai dizer para você, primeiro, meu filho, tu não confia em mim. A primeira coisa que ele vai dizer é assim, você não confia em mim. Se você confiasse em mim, na verdade você nem me conhece. Acho que a lista podia ser essa. Em primeiro lugar, você não me conhece. Se você me conhecesse, você confiaria em mim totalmente. E se você confiasse em mim, você ia descansar. E se você descansasse, sua vida ia ser outra. Era uma conversa rápida, no consultório, 0800. Não tem que pagar nada para você ouvir essas coisas. E crer e viver. Quem discipula você é o Espírito Santo. Não é ninguém, é o Espírito Santo. Mas como é que ele faz isso? Primeiro, dentro do teu espírito. Aí eu estava dizendo, Paulo disse, ninguém conhece o homem no seu espírito dele. Ele vai dizer, e o Espírito Santo prescruta, disse ele aos Coríntios, sonda as profundezas de Deus. Eu falei, Senhor, eu quero crer nisso profundamente. Eu quero crer que o Espírito Santo que sonda as profundezas de Deus está aqui dentro do meu coração, do meu espírito. E ele sabe tudo, sobre tudo.
Ele conhece todas as coisas, todos os mistérios, sabe tudo. Ele é o Deus que reina sobre tudo. Eu quero crer nisso. Confiar, descansar e ter comunhão com Ele. Ser amigo dele, conversar com Ele e ouvi-lo. Eu quero ter tempo para isso. Porque Ele conhece todas as coisas. Aqui tem um texto também que eu acho que vale a pena ler. Um versículo. 1 Coríntios 6,17. Quando Paulo fala que aquele que se une à prostituta é uma carne com ela, ele vai dizer no versículo 17, aquele que se une ao Senhor, quantos se uniram a Jesus aqui? Quantos se uniram? Aquele que se une ao Senhor é o quê? É o quê? Fala com força, meu lindo. Um só Espírito com Ele. É um. Como é que esse discipulado vai rolar? É assim. Você se uniu a Jesus e agora Ele entrou em você e você é um só Espírito com Ele. Uau! Mas Ele é tremendo. Por que Ele não me fala tudo? Vou te explicar por quê. Você já pensou como nós ficaríamos tão soberbos se Deus começasse a estar conosco e falasse tudo? Inclusive, a gente nem estaria aqui. Sabe por quê? Porque, Deus fala tudo comigo, por que eu vou ficar no meio daquela cambada lá? Inclusive, eu já vi gente tomar esse caminho, com esse discurso. Não, o João falou que a unção está sobre mim e que o Pai me ensina tudo. E aí abandonou a igreja. Porque Deus me ensina tudo. Mas Deus não te ensina tudo a você diretamente. Para manter a gente quebrantado, humilhadinho, bem bonitinho, Ele também nos concedeu, nos ensina por meio de outras pessoas. Aí começa aquele discipulado que a gente conhece, né? Você se relaciona, se compromete com alguém que você ama e diz, me ajuda, estou aqui para ser ajudado. E aí começa uma relação onde o Espírito Santo usa outras pessoas. Mas quem é que está usando? Quem é? É o Espírito Santo. Porque se a outra pessoa chegar para cá e ficar de papito comigo, e esse papito não for o Espírito Santo ministrando pela palavra, se o conselho não for cheio de sabedoria, se não tiver dons espirituais no meio ali, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, doutrina, se não tiver nada disso, é um homem me dando papo. É um coach. Eu não quero coach. Eu não preciso de um coach. Porque o coach vai encher meu ego mais. Eu preciso de alguém que me ajude a descer. Alguém que me ajude a ver o Senhor. Alguém que tenha a graça de Deus. Porque isso aí é o que a gente chama de discipulado. Discipulado. Se Deus confiar a você alguém a você, creia que o Espírito Santo vai se mover nesse relacionamento. Creia. Não fica aquele complexo de girafa, não, mas aí só o apóstolo Paulo pode me discipular, eu não vejo ninguém aqui para me discipular. Eu já ouvi essa gente falar isso. Eu não vejo ninguém aqui para me discipular, eu digo misericórdia. O pescoço deve estar acima da floresta, deve estar lá fora, você não vejo ninguém. É uma girafa, bem girafa, né? Está bem acima da floresta. Meu Deus, você não conhece o Espírito Santo. A hora que você se entrega a um relacionamento confiado no Espírito Santo, tudo é possível. Ele te ensina. Quer ver? Eu acho que eu vou pegar um outro texto da Bíblia aqui para dar essa martelada com mais força. Posso? Bem dada? Pode dar essa martelada bem dada? Então vamos lá. Um dia eu estava conversando com um pastor querido. Vocês conhecem esse pastor? Ele já esteve no meio de vocês assim. E ele estava se queixando dos outros pastores. Sabe quando um pastor senta assim? Não. E o discurso mais interessante para um pastor deixar outros pastores, sabe qual é? Eu não confio neles. Você já ouviu esse papo? Eu não confio. E a gente pega essa palavra assim, não, confia, não, mas tem que confiar primeiro, tem que confiar. Não, é bom confiar. Mas isso não é fundamental. Sabia disso? Sabia ou não? Porque qual é a avaliação que você faz? O que você está usando para dizer que você confia em alguém e não confia em alguém?
E aí eu voltei para ele e falei assim, cara, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já percebeu? Primeiro eu fundamentei a pergunta. Eu falei, você já deu conta que quanto mais a gente conhece o ser humano, menos a gente confia no ser humano? Porque nem Jesus confiava em nenhum homem. A Bíblia, ele falou isso. Está escrito. Ele falou que não se entregava a ninguém porque ele não confiava em ninguém. Então, por que ele chamou os discípulos e confiou a missão por um monte de pereba? Por que ele chama a gente igual a gente? Aí eu falei assim, amado, deixa eu te fazer uma pergunta. Abaixo de Deus, quem mais te conhece? Ele falou, a minha esposa. Eu falei, então, se a tua esposa te conhece bem, uma coisa é certa. Ela não confia em você. Estou sendo franco, sem trocadilho. Sendo bem franco. Se ela te conhecer bem, ela sabe que você é homem. Você não é Deus. Se ela te conhecer bem... E vou te falar uma outra coisa, aí que foi o problema. Deixa eu te falar uma coisa. A minha sujeição ao presbitério que eu participo não está condicionada à minha confiança. Não está. Inclusive, a submissão da tua esposa a você não está condicionado à confiança que ela tem em você. Você acharia legal a tua esposa agora dizer para você, olha, eu estou deixando essa casa, por quê? Porque eu não confio em você, eu vou me submeter a você, um cara igual a você, ronca, um roncador igual a você, e outras coisas mais que tu faz, né? Tu ronca para outras coisas, você faz isso, aquilo. Você já pensou se uma mulher abrisse mesmo tudo? Você começasse assim. Falei, filhão, ela tem mais razões para não confiar em você do que a igreja que você apacenta. Porque ela te conhece de verdade. Ela te conhece a fundo. Ela sabe que você é homem, você é limitado. O homem é tão limitado que ele fica doente. O homem é tão limitado, eu digo isso para minha esposa, eu digo, amor, a maior prova de que o homem é fraco é que ele morre. Ele acaba. Isso é a prova cabal. O homem é homem, ele tem fim, ele acaba. Pode ser rico, culto, poderoso, ungido, sábio, pode ser quem for, acaba. Pode ser o apóstolo que sentou com Jesus, já acabou, foi lá, passou. Vai ter que vir na ressurreição dos mortos agora. Você diz amém ou não? Foi de Paulo, lá Paulo foi decapitado, acabou também. Não ficou ninguém para contar a história. Não ficou, mas nenhum homem. Ficou o Espírito Santo de Deus, que fala contigo por meio dessa escritura. Você crê ou não? Crê ou não? Ele fala por meio das escrituras. Ele fala com você. Ele discipula você o tempo inteiro. Para não abrir uma janela, não fechar, eu quero ler contigo. Aí li com ele. Eu falei, vamos ler aqui um texto aqui. Ele qual? 1 Pedro 3. Vai dizer assim, vai falar das mulheres, né? É o capítulo das mulheres, como eu queria falar dele com a esposa dele, eu abri aqui 1 Pedro 3. E lia com ele assim, vamos lá. Tá dando uma palavra para as mulheres, né? Está falando da beleza das mulheres, está falando que as mulheres devem ter um espírito manso. Vamos pegar o texto legalzinho, bonitinho, né? Que a beleza de vocês, versículo 3 do capítulo 3, que a beleza de vocês não seja exterior. Ele não é contra a beleza exterior, mas ele está dizendo, não seja essa a verdadeira beleza de vocês. Porque toda mulher quer ser linda. É coisa de mulher. Elas gostam de ser bonita mesmo. Nasceu para ser isso, inclusive. Aí, está sempre, todo mundo quer ficar empoderada e bonita. Mas ele está falando, não tem nenhum problema, mas que a tua beleza não seja essa, porque essa acaba. Essa vai embora. Essa tem fim. Então ele vai dizer que a beleza de vocês não seja exterior. Um trança, aí é o que estava na moda na época, tá? Mas tranças nos cabelos, joia de ouro, vestidos finos, ele vai botar tudo. Penteado, roupa, joia. Mas que ela seja no ser interior. Uma beleza permanente de um espírito manso. E tranquilo, não ansioso não. É manso e tranquilo. Que é de grande valor diante de Deus.
Pois foi assim também que no passado costumavam se enfeitar as santas mulheres. Aí esse texto diz assim, que esperavam em Deus, diga que esperavam em Deus. Estando cada qual sujeito a quem? Estava mesmo. As santas estavam. Mas qual era o segredo dessas mulheres? Aí você tem que olhar essa palavra no original, esperavam em Deus. A palavra esperar em Deus, acho que a NVT já corrigiu, confiavam em Deus. Não esperava em Deus. Elas confiavam em Deus, sujeitavam o marido. Aí fica fácil. Aí fica mole. Você não se sujeita porque você olha para outra pessoa e vê nela capacidade. Você se sujeita porque você confia em Deus. Inclusive, você confia no Deus que está nela. O Deus que investiu ela de autoridade, o Deus que colocou ela adiante, o Deus que exaltou a pessoa. É nesse que você confia. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer amém? Eu estava contando para os irmãos semana passada sobre uma conversa que eu tive com o Cidinho. Foi muito interessante. Claro, ele creu em Jesus, começamos a estar perto, muito perto. E um belo dia na casa de João e Zezé, um calor daquele, de Campo Grande, rachar o quengo de um. E nós tiramos a camisa, ninguém se escandaliza com isso, né? Encostamos no muro assim, de short, e dobramos os joelhos, ficamos à sombra de um muro. E eu comecei então a desafiar Cidinho a cuidar de gente. Falei, Cidinho, já reparou que eu estou sobrecarregado? Lá do lado de Marom está chegando gente, na tua casa já não tem onde botar gente. E, inclusive João e Zezé estavam chegando. João e Zezé, olha as feras, João e Zezé, ai Jesus. Estava lá na área. E tinha outro João lá, João Passos, Ivonete. A rua estava cheia. E eu falei, filho, você já reparou, tá? Ele, aquele jeitão dele, né? Não sei se ele fungava naquela época. Mas... Eu falei, ele falou assim, mas eu estou fazendo uma oração a Deus. E se Deus me responder, é um sinal. Eu arregaço a manga e caio dentro. Aí eu fiquei curioso, né, cara? Imagina. Eu falei, tu pode me contar esse mistério aí? Entendeu? Você pode me dizer o que foi? Que oração é essa? Ele, então, eu pedi para ser batizado com o Espírito Santo. Ali. Olhei para ele e falei, é isso? Ele é. Eu falei, então, seja batizado. Assim mesmo, encostadinho assim. Impus as mãos sobre o Cidinho e falei, então seja batizado agora, recebe o Espírito Santo, em nome de Jesus. E o narigudo foi cheio do Espírito Santo. Mas o Espírito Santo encheu a vida do Cidinho e foi um negócio muito tremendo. Soprou para dentro da casa, assim, de Zezé e João. Eu sei porque quando a gente levantou, os irmãos estavam ouvindo uma canção, uma vitrola, sei lá o que é isso, né? Vitrola, disco. Estava ouvindo uma canção lá dentro. E aí entramos ali, estava todo mundo chorando. Eu lembro que Shelley estava caída ao solo, Denise profetizando para Shelley, dizendo que Shelley não iria morar no Brasil. Dizendo assim, diz o Senhor que vai te tirar daqui do Brasil, vai te levar para outro lugar. Esse dia eu não esqueço nunca mais. Olha que coisa interessante. Aí tu fala assim, como é que tu teve tanta convicção? Primeiro porque eu sei qual é a vontade de Deus. Deus chamou você para seguir Jesus. Esse discipulado não é a nenhum homem. Eu não chamei você para me seguir. Foi Jesus que chamou você para segui-lo. O meu trabalho é inspirar você. O meu trabalho é animar você enquanto eu sigo também. Olhando para Cristo. E o corpo de Cristo é essa maravilha. Você, quando entrou nele, alguém pregou para você, alguém te batizou e alguém está te ensinando. É o corpo. E o Espírito Santo está em tudo isso. O Espírito Santo reina soberano sobre todas essas coisas. Quantos podem dizer amém? Nós dependemos de Deus. Diga, eu dependo de Jesus. Eu dependo do Espírito Santo. Agora diga assim, eu preciso de ti. Eu dependo de Deus. Eu preciso de você, eu dependo de Deus. A minha dependência é do Senhor.
Eu confio no Deus que está em você. Eu creio nos dons do Espírito Santo que estão na tua vida. É muito bom quando tu lida com alguém que tem dom de discernir espírito, uma veia profética, não tão palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Como é bom na multidão de conselheiro há segurança. Você está ali para ouvir Deus. Você está no corpo para dar e receber. Para dar e receber. Um avivamento, amado, quando acontece de verdade na igreja, é um avivamento para nos unir e nos enviar. O fogo de Deus, quando vem na nossa vida, ele produz primeiro uma unidade espetacular. Eu não sei se você se lembra quando você foi batizado com o Espírito Santo. Eu me lembro do dia que Deus me batizou com o Espírito Santo. Não tem como me esquecer. Eu queria levar todo mundo para minha casa. Eu olhava para as pessoas e amava as pessoas, inexplicavelmente eu amava. Você, quando está cheio de Espírito Santo, você ama as pessoas. E você quer estar com as pessoas, tem alegria e prazer de estar com elas. Você ama as pessoas ao ponto de se comprometer com elas. Oxe, como assim você se compromete? Você faz aliança. Você vai ceiar e compromete, faz aliança com as pessoas. Mas não só isso. Você olha para fora. Você vê um monte de gente morrendo. Não é possível, meu amado, que o Espírito Santo esteja na tua vida e você não veja pessoas morrendo todo dia. Não é possível, porque Deus vê. E Ele chora. Viveu a vida para si mesmo. É uma ofensa ao Espírito Santo. Uma ofensa. Quantos podem dizer amém? Você quer ofender o Espírito Santo? É uma agressão. 2 Coríntios, vou terminar aqui com vocês agora, para você dormir orando e pensando. Esse versículo aqui é um versículo que confronta a minha vida há muitos anos. O dia que eu olhei para esse texto, eu, de verdade, eu fiquei em crise. Uma crise profunda. Uma crise profunda. Por que tu acha que eu tinha tanta convicção de impor a mão no Cidinho? É porque quando você sabe o que Deus quer, você não duvida. Essa é a vontade de Deus, pô. Orar debaixo da vontade de Deus, você tem fé para orar debaixo da vontade de Deus. Você não tem fé para orar aquilo que você não sabe que Deus quer. Mas quando você sabe o que Deus quer, você tem fé. Você diz em nome de Jesus. Em nome de Jesus, falou assim, Ele virá, o Pai vai te dar, Ele vai vir sobre você, Ele vai te ensinar, vai te conduzir a toda a verdade. Você precisa dEle. Na verdade, você depende dEle. Você depende do Espírito Santo. Você diz amém ou não? Diga comigo, Ele morreu. Está falando de quem? Jesus. Nós sempre ressaltamos muito a causa da morte, o motivo da morte. Nós ressaltamos pouco o propósito da morte. A gente fala daquilo que motivou Jesus a morrer. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. É verdade. O amor é o motivo. Se alguém perguntar por que Jesus morreu, eu vou dizer porque te amou. Porque o amor levou ele a entregar tudo. Se esvaziar. O amor fez isso. E para que ele morreu? Quer saber? De verdade? Eu vou dizer. Coloca aí, eu citei, mas pode deixar ali para ficar impresso no coração dos irmãos a noite toda. 2 Coríntios 5,15. 2 Coríntios 5,15. Eu não falei não o texto todo? Perdoa, mano. Agora, era o mistério que estava guardado para essa hora. Para quê? Jesus morreu. Para quê? Diga comigo, ele morreu. Ele morreu por todos. Você crê nisso? Você crê ou não crê? Crê ou não? Diga, ele morreu por todos. Para quê? Para quê? Para quê? Você que era um galho morto de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais podia imaginar.
Jesus pegou você e te enxertou nele na videira, a verdadeira, e te deu vida. A vida que você tem hoje não é tua, é dele. Isso é tremendamente injusto. Você pegar a vida dele e viver para você. Para o teu mundinho, para o teu jeitinho, para o teu esqueminha. Não tem avivamento, irmãos, no meio de uma igreja egoísta, egocêntrica, de gente que quer se preservar. Não tem. A vida com Deus não é uma vida preservada. A vida com Deus é um risco divino. Você se atira e vai. Não tem essa, vou me guardar, não, agora já estou com 65, já estou me aposentando. Parou, não tem, amado. A obra que acaba como acabou do nosso amado Cid. Aquela obra acabou. Agora ele vai ficar esperando por nós. Sem vergonha. Sem vergonha é quem furou a fila, né? Eu falei, furou a fila, furão de fila, né? Sem vergonha. Mas assim, mas você está vivo, eu também estou aqui. Como é que se vive, Franco, a vida cristã? Eu vou dizer como é que se vive. Ele morreu por todos nós, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos. Mas vive para quem? Para aquele que por eles morreu e... A pergunta que eu preciso fazer é essa, se eu estou vivendo para ti ou para mim? Como é que eu estou vivendo, Senhor? Ele é o teu discipulador, não é? É ou não? É ele que discipula a tua vida? Então tem que perguntar a ele. Se você perguntar para o teu discipulador, ele for uma pessoa bem sincera, ele é capaz de te ajudar e dizer também, eu falar a verdade, quer mesmo saber? Posso te responder mesmo essa pergunta? Então eu vou dizer. Você é um cara de pau. Você vive para si mesmo. Você é uma pessoa... Inclusive, você não dá fruto, sabe por quê? Porque os espinhos sufocam o teu fruto. Os cuidados desse mundo, os deleites da vida, essa ambição, esse desejo de ficar rico te consome. E aí, olha a tua árvore, minguada, sem fruto. Ainda que a vida que está em você nem é tua, é dele. Aí um discipulador desse pode ser demitido para sempre, né? Mas a pessoa vai falar o que você precisa ouvir. E vai dizer, é como eu te vejo. Você já perguntou para o teu discipulador como é que você vê? Como é que você me vê? Como é que você me vê aí? De vez em quando alguém faz essa pergunta. Acredita nisso, Valeriano? Acredita? Esses dias o irmão falou, Franco, como é que você me vê? Eu falei, Jesus, amor, tem que responder essa pergunta. Quem tem que fazer a pergunta que não quer calar é você, sou eu, cada um de nós. A minha netinha, Laura, ela era pequenininha, começou a falar, acho que uma das primeiras palavras que ela aprendeu a falar foi, isso não é justo. Coisa de mas é mulher que fala, não, mano, todo mundo fala, homem, mulher. Agora vai vir as eleições, aí vai ser, o ano do isso não é justo. Isso não é justo! Eu vou dizer o que não é justo. Não é justo uma pessoa que estava morta, sem vida, ser alcançada pela graça de Deus, receber vida e agora pegar essa vida e viver para si. Isso eu te falo, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. Isso não é justo. Isso não é justo. Isso não tem um pingo de sabedoria, não tem um pingo de bom senso, mas, sobretudo, é algo tremendamente injusto. Porque você estava morta, nos seus delitos e seus pecados. Você não tinha rumo. Você não sabia para onde estava indo. Você estava perdida totalmente. Jesus veio e te encontrou, te alcançou, está te discipulando. Para que ele está te discipulando? Para você pegar essa vida que não é tua e viver para ele. Você sabe qual é o maior choque do sepultamento do Cidinho lá naquele dia? Fala qual foi. Primeiro eu vi um monte de gente desviada ali. Gente que ouviu a mensagem da boca do Cidinho.
Gente que ouviu pregação dele e não ouviu, mas não, entrou por aqui e saiu por ali. Eu vi um monte, isso é chocante. Mas, passado alguns dias, nós perdemos outro irmão. Alguém que teve uma jornada assim, que podia ter sido igual a do Cidinho. Mas, em algum momento, esse homem começou a viver para si, E esse cara foi obreiro. Ele foi obreiro, ele quis fazer a obra. Eu lembro dele querendo fazer missões, CTM, lembra? Eu lembro dele assim, e esse amado foi ali com a esposa, empolgado. E um dia ele considerou a vida dele por preciosa para ele mesmo. E aí saiu daquele plano e começou a pensar nele, se entregou a ele mesmo, foi esfriando, o fogo apagou daquele coração, apagou completamente. E daí, daqui a pouquinho, estava vivendo para si, daqui a pouquinho estava mundano, secularizado, daqui a pouquinho festinha, bebidinha, daqui a pouquinho virou novamente o cara que, daquele jeito, quando foi encontrado. E se afastou do Senhor por anos. Bem recente, já tinha perdido mulher, filhos, perdeu tudo. E morreu. Eu soube da morte, perguntei, quem foi o velório, sepultamento do irmão? Aí o irmão falou, eu estive lá, porque faz parte da parentela da família. E aí, como é que foi? Muito triste. Embora disseram que ele não apagado a luz, alguém falou com ele, ele se reconciliou com Jesus. Deus queira, mas diz que nem a família estava ali plenamente. A esposa não acompanhou o corpo até o sepultamento. Diz que os filhos também, só uma menina estava perto dele, do corpo. E eu falei com meu amor, falei, Deus está falando conosco. Deus está falando conosco, porque a Bíblia é clara. A Bíblia diz assim, eu falei que ia terminar, ai meu Jesus, é que os caras ficam aqui me atiçando aqui, fala. Não, mas eu vou terminar aqui com esse texto mesmo. Acho que vai terminar bem. Hebreus 13, versículo 7. Esse texto estava no meu coração naquele dia. No domingo seguinte, Daniel ministrou uma palavra lá no sítio, mas antes, quando eu fui orar pelo Daniel, eu falei desse texto. Lembre-se dos seus líderes, os quais pregaram a palavra de Deus a vocês. E considerando atentamente o quê? O fim da vida deles. Você acredita que eu fui abordado lá no cemitério por uma pastora? E aí se apresentou e tal, a gente veio conversar, falou, cara, quando eu morrer, eu quero que seja assim, meu. Mas eu sei que também, ela falou, mas eu também estou consciente que para que seja assim, eu tenho que trabalhar muito, né? Eu falei, não sei, talvez o tema não é trabalho, é viver para Deus. É viver para Jesus. É viver para fazer a vontade dele. Imitem a fé, diga, imite a fé. Talvez muita gente não, como é que a gente imita a fé de alguém? Imita. Fé pode ser imitada. Você não precisa imitar o estilo do pregador, o estilo da cantora. Você não tem que imitar o estilo de ninguém. Você é você. Mas a fé tu imita. Você imita a vida de gente que segue Jesus. Quem é discípulo de Jesus mesmo. Pode ser de meus imitadores. Como eu sou de quem? Então, vida que se parece com Jesus, a gente tem que imitar mesmo, pô. Não tem problema, é isso que eu quero. Nós precisamos de gente que nos inspira. Nos inspira a chegar no final. Perseverar até... Enfim. Você sabe que algumas pessoas que defendem a predestinação dizem que a perseverança é um dom. Agostinho falava isso, que a perseverança é um dom. Mas a Bíblia não diz que é um dom. A Bíblia não diz que é um dom. A Bíblia diz que perseverança é resultado de tribulação.
Perseverança é resultado de experiência, caráter aprovado. Não é um dom. Perseverança é um processo. E chegar até o final sem abrir mão de Jesus é uma vitória. Mesmo que na trajetória a gente tenha lutas, dificuldades, quedas, problemas, porque a vida é assim. Mas chegar até o final é lá que a gente tem que chegar. O Espírito Santo não para de te ensinar. Quem tem ouvidos para ouvir o que o Espírito está falando, o Espírito Santo vai seguir falando contigo de várias maneiras. Talvez na hora que você parar para ler a tua Bíblia, o Espírito Santo fale. Talvez ouvindo o testemunho de alguém, o Espírito Santo vai falando. Na reunião aqui, sobretudo, que ele fale contigo, mas que você tenha ouvidos para ouvir. Não é só a palavra do semeador, ele pode dar uma pesquisada lá. Não é só a importância de falar a semente com clareza, mas como você ouve. Como é que você está ouvindo, Senhor? Está ouvindo? Com que ouvidos você está ouvindo? Oremos. Quantos querem orar? Então, vou fazer o seguinte, fica um pouquinho em pé, só um pouquinho para acordar. Já que trovejou no início, e eu creio que Deus quer falar conosco, dá a mão à pessoa que está ao teu lado aí. Deixa eu fazer uma oração simples. Jesus falou que dois concordar acerca de qualquer coisa na terra será feita no céu. Você crê nisso? Vamos entrar num acordo aqui, irmãos, para a gente ter um tempo precioso. Vamos entrar? Amém. O Espírito Santo está aqui entre nós. Quantos creem? Amém. Papai, o teu Espírito está entre nós. E nós estamos aqui no nome de Jesus, Pai. O teu Filho amado. E queremos muito a tua vontade. Queremos a tua vontade na terra, como ela é feita no céu. A gente quer a tua vontade na nossa alma, no nosso ego, como ela é feita no espírito. A gente quer a tua vontade no meio dos incrédulos, como ela é feita no meio da igreja. A gente quer, Senhor. A gente quer a tua vontade sendo feita. A gente quer a tua vontade sendo feita. E nós queremos fazer um acordo aqui, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós não queremos viver a vida de Jesus para nós mesmos. Nós recusamos, Senhor. Rejeitamos, Senhor, pegar o tempo que nós temos de vida ainda pela frente aqui, dos dias nessa terra, e viver essa vida de Jesus para nós mesmos. Mas a gente quer também te fazer uma confissão, Pai. Em vários momentos nós não somos capazes de vermos isso, Senhor. Nós não temos a capacidade de enxergar e ver o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo. A gente não tem a capacidade de ver, Senhor, como a gente se conforma, como a gente só pensa em nós mesmos, Senhor. A gente não tem a capacidade de ver, Senhor, de verdade, a gente não consegue ver os espinhos que sufocam o teu fruto, Senhor. Mas nós não estamos aqui para passarmos e pronto. A gente quer dar fruto, e muito fruto, Senhor. Fruto que glorifica a Ti, ó Pai. A gente não quer ser um ramo ocupando espaço. A gente não quer ser um ramo ligado à videira verdadeira sem fruto. A gente quer ser um ramo que dê tanto fruto que Tu possa nos limpar para dar mais fruto, Senhor. A gente quer viver a Tua vida para Ti. Jesus, escuta isso, Senhor. Escuta, nós estamos aqui falando no Teu nome, Jesus, mas escuta Tu, Jesus, Tu, amado Senhor. Amado Senhor. Dono do nosso coração, Senhor da nossa alma. Escuta. A vida que Tu comunicaste a nós queremos viver para Ti. Ensina-nos a fazer a Tua vontade. Como está escrito. Como o salmista orou. Ensina-nos a fazer a Tua vontade. Nós estamos num acordo pleno aqui, Senhor. Na verdade, nós viemos aqui
para entrar em acordo, Senhor. Não queremos viver para nós mesmos, Senhor. Não queremos. Ajuda-nos a viver para Ti. Todo impedimento, todo embaraço, todo pecado, todo peso, tudo que está atrapalhando o nosso discipulado contigo, remove, Senhor. Revela. Mostra, Senhor, os embaraços da nossa vida. O Senhor quebra toda a confusão dentro da gente. O que nós queremos, Jesus, é te seguir até o fim. E como Tu fizeste, nós queremos fazer também. Entregar a vida totalmente em Tuas mãos, Senhor. Na verdade, a gente quer fazer como aquele menino naquele primeiro milagre da multiplicação, Jesus. Quando Tu partiu o pão ali e alimentou milhares. Nós queremos não ser como menino, na verdade a gente quer ser como o pão. O pão na Tua mão. Porque é isso que de verdade nós somos. Nós carregamos a Tua vida. Somos vaso de barro, mas temos um tesouro dentro de nós. Então, Jesus, nós queremos ser esse pão nas Tuas mãos. Parta e reparta a nossa vida. Parta e reparta a vida que é Tua, que está em nós. Parta e reparta. E multiplica, Senhor. E que cada um nesse lugar possa alimentar milhares, Pai. Que a vida de cada um de nós seja partida e repartida e multiplicada, levando vida, levando saúde, levando força, levando cura, levando milagres, levando salvação, levando a palavra do Teu Evangelho. Em nome de Jesus nós estamos num acordo, Pai. Não nos deixa descansar, dormir. Não nos deixa, Senhor, até que Tu ponhas a Tua igreja como objeto de louvor em toda a terra. Não dá descanso para as atalaias, Senhor. Que os Teus filhos clamem e proclamem. Em nome de Jesus. Pai, se alguém está aqui doente, enfermo, passando algum tipo de dificuldade, que isso caia por terra agora, em nome de Jesus. E que o Teu Espírito, que é vida, saúde, vivifique esse corpo mortal agora. Vivifica em nome de Jesus, dando vida. E se alguém está em casa também lutando, Senhor, que também seja curado em nome de Jesus. Vivificado em nome do Senhor Jesus e para a Tua glória. Segue falando conosco. Em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Amém. Estamos acordados, irmãos.